Olá pessoal, tudo bem? Mais uma gravação do nosso podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem ponto final, e hoje participação super especial, Gabriela Ribeiro, mais de 7 anos de experiência no mercado de gestão patrimonial e seguros, e por mais que a gente saiba que existe uma resistência muito grande sobre o assunto, é um assunto de suma importância e uma das principais bases do planejamento financeiro. Gabriela, prazer ter você aqui. Quero que você fale tudo aí sobre seguros pra gente, a importância, e se apresenta aí pra galera e vamos começar. Tá ótimo, Eric. Obrigada pelo convite. Só para me apresentar, eu sou a Gabriela Ribeiro. Eu trabalho aqui junto ao escritório W3, na assessoria de gestão patrimonial. E hoje o objetivo aqui desse bate-papo, primeiro, é tirar o preconceito que as pessoas têm com estratégias de liquidez. Hoje é importante ter uma diversificação entre os investimentos, entre os fundos que você é mais gabaritado que eu aqui para apresentar, mas uma caixa que a gente não pode deixar de falar é de ter ferramentas de liquidez. Hoje, quando a gente fala de uma ferramenta de liquidez bem assertiva para um planejamento de proteção em vida, quanto em um planejamento sucessório, é através de proteção de vida. E a gente tem um preconceito ligado a uma proteção de vida. Por quê? As pessoas ligam muito proteção de vida à morte. Ou então é deixar o dinheiro para um Ricardão, deixar o dinheiro para alguém. Enfim, as pessoas não pesam muito essa questão, mas hoje é importante porque a gente se baseia em 3 pilares para montar um planejamento. Primeiro ponto é citar que precisa ter um planejamento. A gente que é abordado constantemente por instituições financeiras, trabalha com profissionais que, de certa forma, ficam validando muito como bater meta. Você faz hoje uma proteção ligada a bater a meta de um gerente, de um amigo, e, primeiro, não é para ser feito dessa forma. Precisa, de fato, ter um planejamento para aquela estratégia fazer sentido na sua carteira. Outro ponto que é importante, que a gente não pode deixar de validar, é a questão de personalizar. Aqui a gente não tem receita de bolo. De fato, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o mínimo necessário que a gente indica, e isso é importante frisar. O ponto que a gente vê, o primeiro ponto, que é o que todo mundo está acostumado a ver, e a gente tem muito advogado aqui gabaritado para essa frente, é de uma sucessão. Hoje é uma excelente ferramenta, por quê? Porque eu tenho uma ferramenta que é impenhorável, que é livre de tributação. Isso vale para imposto de renda e para imposto de transmissão, e tem livre escolha de beneficiários, por não ser uma ferramenta financeira. É de fato uma proteção que a gente traz para a família. Hoje, quando a gente fala de reforma tributária, que é o assunto que está bem em voga aqui no Brasil, é o aumento da alíquota de imposto para um processo de transmissão de bens ou de doação. Aqui no Rio, a gente já tem uma variação entre 4% e 8%, mas em outros estados, como Amazonas, a gente tem uma alíquota de 2% que vai sofrer esse impacto de uma forma mais abrupta, como São Paulo, que a gente fala de uma alíquota de 4%. Por que a gente sugere ter uma parte na apólice de proteção de vida? Porque eu consigo trazer uma liquidez e uma segurança para a família se acontecer algum imprevisto nessa frente. O outro ponto que a gente vê também, Eric, que é importante frisar, é que não é só a sucessão, que a gente também vai ver ferramentas em vida. Então, por exemplo, quando a gente fala de advogados que são autônomos e são, de fato, o principal pilar financeiro da família, a gente precisa, de fato, enxergar essa frente dessa caixa para ter uma liquidez para algum evento momentâneo. Alguma questão de um acidente que pode acontecer, uma doença que pode te tirar da frente e deixar de você conseguir girar fluxo da sua renda. Então, hoje a gente não tem só aquela proteção engessada para uma questão sucessória. A gente também visa indenizações em vida para não dilapidar patrimônio. Isso a gente fala de uma proteção de renda, uma proteção para algum acidente que venha a sofrer, um diagnóstico de alguma doença grave, de áreas de internação. Então, tudo isso complementa o planejamento para a gente, de fato, personalizar uma estratégia quando a gente fala de um planejamento sucessório. Então, eu queria te fazer algumas perguntas aqui interessantes, né? Eu entendo o lado do pessoal, né? Eu já tive do lado do gerente e eu já tive do lado de ser cliente. Então, cliente de bancos em geral, alguém já deve ter recebido a seguinte mensagem: pô, faz um seguro para me ajudar. Aí o cliente gosta de você, ele vai e faz um seguro.
E aquele seguro, ele é encarado de uma forma, tô ajudando o Eric, tô ajudando o fulano, eu gosto dele, mas daqui a pouco eu vou cancelar, ou eu não enxergo o valor devido para esse seguro. Então, defendendo aqui o público em geral, eu acho que tem uma forma muito complexa de como isso é vendido. Diferente do seguro de carro, por exemplo, que já é vendido, olha, é uma proteção para você. Você não está me ajudando em nada fazendo um seguro de carro. Se você bater o seu carro e der uma perda total, você vai ser o beneficiado. Então, o nosso intuito, quando eu trago você aqui, é justamente que a pessoa entenda que é bom para ela. Sim. Não é o consultor que está em voga, não é o gerente do banco, e ela de fato não tem que fazer um seguro aleatoriamente. Então, explica pra gente como é essa customização, o que leva em consideração. Então, por que o seguro pro Eric é diferente do seguro pra Gabriela? Fala um pouquinho pra gente. Tá ótimo, então. Primeiro de tudo, não faça seguro para bater meta de gerente. Não faça seguro para ajudar ninguém que não seja você ou a sua família. Porque, no final das contas, são os principais beneficiários dessa estratégia. Outro ponto para citar para vocês também é as cláusulas que tem numa apólice de proteção de banco. A gente tem algumas brechas, principalmente quando a gente fala da área jurídica, porque você tem o artigo 769 nessa estratégia. Esse artigo, ele diz que toda e qualquer alteração de saúde, profissão, esporte, hobby, medicação, qualquer coisa que vai mudar na sua vida, desde o momento da sua entrada ao momento do sinistro, ele precisa ser comunicado. Esse é um ponto bem importante porque hoje 80% da negativa que a gente tem de proteção dessa modalidade é a recusa quando a pessoa não sinaliza. Então é um ponto que a gente precisa se atentar. Quando a gente fala de uma personalização, primeiro, aqui hoje a melhor ferramenta que a gente tem é a apólice com congelamento de risco. E ela também trabalha na modalidade de aluguel. A gente tem duas frentes. A primeira é o aluguel, de fato, que parece com essa estratégia de banco, mas não é. E a segunda, que é a compra. O aluguel, quando a gente fala, a gente congela o risco durante um determinado período de acordo com a necessidade do cliente. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando o cliente ele tem filhos, é um dos pilares que a gente vai ver por quê. Pelo menos até os 24 anos, de fato, ele vai depender financeiramente de você. Mas depois essa necessidade ela vai mudar porque essa criança vai se desenvolver, vai definir a profissão que ela vai seguir e vai iniciar o mercado de trabalho. Então, essa necessidade ela é momentânea. Então, a gente pode congelar esse risco para essa necessidade de uma forma temporária. A necessidade que a gente considera vitalícia é sucessão e o padrão de vida que a pessoa vai ter. Sucessão é aquela conta que a gente faz para questão do imposto de transmissão, os emolumentos e até mesmo engloba os honorários advocatícios. Quando a gente fala de padrão de vida para a família, a gente engloba dois pontos. Primeiro, se a pessoa é o principal pilar financeiro da família, esse é um ponto bem importante, porque em uma ausência, isso vale para uma ausência momentânea, para um afastamento, ou em uma falta de fato por falecimento. Essa pessoa sendo pilar financeiro, isso vai dilapidar bastante o patrimônio da família, então a gente considera essa conta também. E o segundo ponto é o quanto que ela investe na educação dos filhos. E isso engloba não só a escola, é plano de saúde, é todo o porquê da gente manter aquela criança com colégio, com todas as frentes para ela se desenvolver ao longo dos anos. E o pilar que a gente indica como principal é a indenização em vida. Por quê? Para eu não mexer nessa conta. Eu não vou dilapidar patrimônio se acontecer algum imprevisto. Imprevisto esse, Eric, que eu digo você torceu o pé quando você foi para uma audiência, por exemplo, torceu o pé e o médico falou, olha, Eric, você vai ficar 30 dias com o joelho para cima, afastado das suas atividades em repouso. A gente hoje tem proteção para isso. Para quê? Para garantir a sua renda, o seu fluxo financeiro a partir do momento que você precisa se afastar das suas atividades por conta de algum acidente. Para casos mais graves, como um diagnóstico de alguma doença, e aqui vai desde um infarto, a um AVC, a esclerose, cegueira, surdez, queimadura, você tem outra pasta para indenizações que são doenças. Mesmo a pessoa tendo plano de saúde, é importante frisar que
ela não vai ter essa frente do plano de saúde. Ele vai custear o momento que a pessoa se internou e se hospitalizou, enfim, as custas médicas. Mas todo o pós, medicação, o tratamento que ela vai precisar fazer, quando a gente tem ferramenta de liquidez, eu consigo trazer segurança para a família. Então, são pontos que a gente considera quando a gente monta um planejamento aqui para personalizar. E você tocou num ponto importante, né? Pensando em profissional liberal, pensando, advogado, médico, todo mundo que normalmente depende da sua mão de obra ali para faturar. Se o cara fica 30, 60 dias sem trabalhar, da onde ele vai tirar o dinheiro? Sim. Ele pode tirar dos investimentos dele, caso ele tenha, e aí ele dá um passo atrás no planejamento financeiro, que é o que a gente fala aqui. Então isso, a parte de seguros principalmente, ela está muito ligada a uma base muito importante do planejamento financeiro, que é a proteção. Não adianta você só pensar em crescer o seu patrimônio e não blindar e não proteger esse patrimônio de nenhuma forma. Então, quando a gente pensa em seguro de vida, tem sempre aquelas brincadeiras, mas tu tá falando de seguro, tá atraindo coisa ruim. Se eu fizer um seguro de vida, minha família vai querer me matar. Coisas que a gente escuta todos os dias, mas que na verdade não tem uma base coerente. A base coerente é montar um planejamento financeiro completo, gestão de orçamento, investimentos, que a gente fala sempre aqui, mas se preocupar com coisas que podem acontecer com todo mundo. Todos nós, infelizmente, iremos morrer, não tem como fugir disso, e existem coisas que acontecem ao longo da vida. Então eu acho a cobertura em vida fundamental, a cobertura para morte fundamental, mas a em vida tão importante quanto, para que a gente não dê passos atrás no planejamento financeiro. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre o seguro do banco, aquele que você paga ali R$500 por mês, R$600 por mês, e as outras modalidades de seguro que a gente tem, quais são as mais vantajosas, se a gente consegue acumular capital em alguma, para a gente começar a falar de alguns tipos de seguro aqui para o pessoal também. Tá bem. Só para complementar um pouco do que você falou, né? Quando a gente vai fazer uma abordagem, principalmente quando a gente escuta de que não vai fazer o seguro porque atrai a morte, porque vai acontecer alguma coisa, porque eu vou trazer dinheiro para um Ricardão, primeiro ponto que a gente precisa frisar, é a única certeza que a gente tem na vida. Um dia a gente não vai estar aqui, quando e como a gente não sabe. E o outro ponto é que a gente vai pagar imposto. Isso é certo pro resto da nossa vida. O imposto é tão certo quanto a morte. Então, se a gente pudesse blindar de ferramentas para estruturar a nossa família e a gente mesmo para não dilapidar, é muito importante a gente ter essa frente na nossa carteira. Quando a gente fala de uma blindagem em aluguel ou de compra, tem bastante diferença. O seguro de banco, ele é um aluguel. Ele é igual um seguro de carro. Ele é renovado anualmente, mediante a autorização do cliente, que geralmente no contrato essa renovação ela vem de forma automática. Ela é atualizada anualmente pelo índice de inflação, que algumas apólices atualizam pelo IGPM, mas hoje 90% é IPCA, por conta do disparate que a gente teve do IGPM, mais a idade. Então é aquela atualização igual um plano de saúde. Você ficou mais velho, a apólice ela vai sofrer o mesmo impacto. E é um contrato bilateral. Lá a gente tem o banco e tem o cliente. E lembra que eu te falei do artigo 769? Esse artigo, cada agravamento que for trazido, a seguradora ela pode se valer por ser um acordo bilateral. Ela pode chegar em um dado momento, assim como num seguro de carro, onde você muda o CEP de circulação, ela pode se negar a ter essa cobertura. Exemplo, só para... o cara fez um seguro ano passado, aí teve uma renovação automática... E aí ele não falou que tinha pressão alta e infartou, ou teve um AVC. É mais ou menos nessa linha, né? Isso. Ele precisa comunicar sempre qualquer tipo de alteração que ele tenha. Na cláusula que diz do banco, ele precisa comunicar até se for repor vitamina D, que é algo corriqueiro que a gente passa numa consulta médica. Então, toda e qualquer alteração de acordo com o contrato do aluguel é obrigatória a comunicação. Isso vale para uma coisa que a gente considera mínima. A seguradora ela pode usar desse mínimo para uma negativa de sinistro. Em vida, a gente até pode tentar se defender, chamar um advogado para conversar e entrar com o processo. Na sua falta, você está passando esse problema e você acreditou que você tinha feito uma ferramenta de segurança. E ele também não forma nenhuma reserva para o futuro. O aluguel, por si só, ele é mais barato. Mas quando a gente fala de um aluguel sem congelamento de risco, eu trago esse si para o futuro.
eu não sei se eu vou receber. Eu preciso, de fato, validar com a companhia para ver se ela vai ou não manter o risco que ela comprou. Quando a gente fala de uma modalidade de compra, e essa compra ela pode ser por um determinado período, ou até mesmo um aluguel sem o congelamento de risco, primeiro ponto que eu trago, segurança financeira e segurança para a família que vai receber esse recurso. Por quê? Quando a gente abre mão do artigo 769 do Código Civil, ele abre mão dessa comunicação que é normal, isso pode acontecer para qualquer pessoa. Hoje você está bem, com o passar dos anos, você pode desenvolver alguma patologia, você pode trocar de profissão, você pode ter alguma alteração de peso e altura que seja um pouco mais brusca e você precise comunicar. Aqui não, aqui eu abro mão e eu tenho essa segurança. O aluguel com congelamento de risco, eu tenho nivelamento de prêmio. O que isso significa? Ele não vai ter esses saltos com o passar dos anos e eu alugo por um determinado período, que pode ser de 10, 20, 30 anos, esse aluguel, mas eu tenho a certeza de que se eu for precisar dessa estratégia para minha família ou em vida, eu de fato eu vou receber. A compra, eu já tenho um benefício além do aluguel. Por quê? Como você compra essa estratégia em um determinado período de pagamento, que a gente também define, 10, 20 ou 30 anos, lá na frente você pode vender o risco de volta. Não é uma estratégia de investimento. Aqui a gente não pesa essa estratégia para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, a gente senta com um especialista e faz uma estratégia de carteira. Inclusive, você é bem gabaritado para essa frente. Aqui a gente trabalha com a estratégia de você lá na frente entender que o teu momento de vida pode mudar, que as coisas mudaram, que os seus filhos já criaram uma independência financeira e, de fato, eles já têm liquidez para um processo sucessório. E você falar, eu quero vender meu risco de volta para a companhia, você abre mão de todo o capital que a gente comprou e eu liquido tudo que foi aportado, eu corrijo pela inflação, mais 2,5 atuarial. Então, como eu te falei, não é uma estratégia para a gente pesar lucro, mas se eu for pesar com um aluguel, que tudo que você paga fica de caixa para o banco, é uma estratégia bem atrativa para a gente ter no portfólio. É, bem atrativa. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Então, eu tenho 33 anos hoje, se eu pago 10 anos de seguro do aluguel, por exemplo, que você falou, eu pago R$500 por mês. Na média, eu sei que sobe a cada ano. Sim. Então, eu cheguei lá com 43 anos e por algum motivo, sei lá, pressão alta, alguma coisa, subiu muito o valor que eu tenho que pagar e eu desisto. Eu perdi 10 anos, né? Se a gente às vezes colocar numa conta, a gente está falando de mais de R$100 mil perdidos, R$200 mil, dependendo da pessoa. E aí, com tudo que a gente fala de planejamento financeiro o tempo inteiro, eu não posso me dar o luxo de perder dinheiro. Eu tenho que pensar em situações que podem acontecer. Então você está me dizendo que eu tenho a possibilidade de comprar uma pólice, eu pago os mesmos 10 anos e depois eu decido o que eu vou fazer, se eu vou levar 10, 20, 30, que seja. Eu decido se eu vou levar isso para minha vida inteira ou eu tenho a possibilidade de resgatar. Eu não acho que a possibilidade de resgatar seja a melhor possível, mas eu também entendo o seguinte, eu posso ter meus filhos bem-sucedidos, que têm dinheiro para acessar meu patrimônio, e eu tomo a decisão de pegar aquele dinheiro e viajar. Sim. Por exemplo, com a minha esposa, é o mais indicado? Não. Então. Mas, teus filhos são médicos, ganham bem, são empresários, são milionários. Eles não precisam disso, eu também vou desfrutar um pouco. Eu acho que ter essa opção, não que você vá fazer, mas ter a possibilidade de pegar o seu dinheiro reajustado, o tempo que você pagou, você teve a proteção, nada aconteceu, eu acho que isso é de grande valia, cara. Acho que é um ponto muito importante pra gente continuar tocando. Sim, sim. E hoje as pessoas, elas pesam muito a segurança. Então, você tem essa questão de que vai receber se precisar e lá na frente fica a teu critério. Seja por 10, 20 ou 30 anos, a apólice ela vai ficar vitalícia. Mas, como a gente conversou desde o início, a gente entende que o momento de vida do cliente ele pode mudar. E por isso é importante ter esse acompanhamento de forma anual. Por quê? Hoje tem um cenário X. Lá na frente passou, a pessoa ganhou na Mega Sena, ficou milionário, o planejamento totalmente tá desenquadrado do que a gente contratou no início. A gente vai readequar para sempre manter, de fato, aquela conta fazendo sentido para o cliente. E lá na frente, se alguma coisa mudar, ele pode ter total direito de
abrir mão da cobertura e automaticamente a gente devolve todo o recurso que foi aportado para essa proteção de vida inteira, corrige pela inflação, para que não perca poder de compra, mas 2,5 atuarial. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa tem 1 milhão de patrimônio, e patrimônio envolve imóveis, envolve investimentos, envolve tudo. A pessoa que tem 1 milhão, ela vai precisar de mais ou menos quanto para conseguir abrir o inventário dela? Só de curiosidade. Assim. Já considerando a reforma tributária, onde a gente vai ter essa alíquota progressiva, eu vou arredondar para mais para a gente ter um parâmetro mais agressivo nessa frente. Ela daria uma média de 15% do patrimônio. Então, um patrimônio de 1 milhão, para eu acessar, eu preciso ter 150 mil reais em dinheiro. Sim. E aí, eu falei isso porque tem um ponto muito relevante. Em muitas famílias, independentemente se é o homem ou a mulher, isso não faz nenhuma diferença, a gente tem sempre um pilar financeiro. Né? Então, vamos imaginar que é a mulher. A mulher é a que ganha mais, é a que tem mais patrimônio, ela foi lá, guardou 2 milhões e mais os imóveis, e aí o marido dela não tem o mesmo fluxo financeiro, não conseguiu ter esses investimentos, e aí a mulher vai e morre e não tem o seguro. O dinheiro fica bloqueado no banco, a pessoa não consegue acessar. Fala um pouquinho da parte de sinistro pra gente, para que as pessoas entendam a seriedade de pensar na gestão de risco. Isso, eu vou considerar nesse exemplo uma pessoa que tem um regime de casamento de separação total de bens, como ela sendo uma herdeira. A herança é um processo que, como eu falei lá no início, é um processo que a gente vai sofrer um dia. A gente vai ou herdar dos nossos pais, ou um eventual sinistro para uma parte posterior nossa. Isso vai acontecer um dia. Então, nesse exemplo que você deu, considerando um regime de casamento de separação total de bens, a gente está falando de que essa pessoa ela vai precisar pelo menos ter esses 15% para acessar o patrimônio. A gente tem aqui grandes fortunas de exemplo, como o Gugu, uma ferramenta que ele tinha na estratégia dele, tanto é que os sobrinhos e os filhos receberam, mas toda a parte de bens, que é a parte inventariada, ela está sofrendo uma sanção jurídica, então teve questionamento, foi um acordo que saiu da vara extrajudicial, e é um processo moroso que demora muito e que é um processo que é caro, porque a gente vai implicando os honorários advocatícios na base que esse acordo ele vai se estendendo. Então, como que funciona? Vamos supor que não tenha nenhuma briga judicial e o herdeiro não tenha. Essa conta ela vai ficar girando até o herdeiro ter ferramenta de liquidez. Ele pode sim acionar um advogado para tentar a liberação, mas como tem a separação total de bens, ele é um herdeiro. O herdeiro ele precisa ter liquidez financeira. E a melhor ferramenta, como a gente falou, é ter uma proteção de vida nessa estratégia. A pessoa sendo pilar financeiro é mais importante ainda, porque a gente não visa só a sucessão. A sucessão, ela dura em média de 6 meses a 1 ano, quando a família tem liquidez financeira, mas também a manutenção desse padrão de vida. Eu preciso complementar não só com a parte de sucessão, porque é um processo que quando a gente não tem briga judicial, vai ser mais rápido. Só que esse mais rápido, para a pessoa que perdeu o pilar financeiro dela, ela precisa ter um complemento de renda. É um momento que vai ter uma dor, isso vale para uma dor física, uma dor financeira, então a gente precisa proteger durante esse período essa perda financeira que foi causada por conta da ausência da pessoa. E uma coisa que eu sempre escutei é, eu não quero deixar dinheiro para os meus filhos, eu que trabalhei, eu quero gastar o dinheiro todo. A gente escuta isso direto e mais de 10 anos trabalhando com cliente, eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu acho justo. Você ganhou o dinheiro, você tem total direito de gastar esse dinheiro todo. Mas vai que você morre no meio do caminho e não consegue gastar o dinheiro. Aí a coisa muda de figura. Ao invés de deixar para os seus filhos, você vai deixar para o quê? Para a instituição financeira, o dinheiro vai ficar bloqueado, ou vai para o governo, sabe-se lá o que vai acontecer com o teu dinheiro, vai ficar parado. Então nem esse argumento ele é válido, porque a gente tem uma variável muito importante. A gente não sabe o dia que vai acontecer. Sim. Então se você deixa o negócio livre, você está sujeito a, assim, ao invés de deixar o patrimônio para tua família, deixar para quem? Para ninguém. Abandonado o dinheiro, às vezes patrimônio de milionários. E nesse período, tanto tempo lidando com cliente, eu já vi pessoas com alguns milhões na conta e a esposa sem ter dinheiro para pagar o condomínio no mês seguinte que a pessoa morreu, porque era um pilar financeiro, tem, ainda mais casamentos mais antigos, isso é muito comum. Então,
como fazer, né? Vai ignorar ou vai olhar? E tem milhões de ferramentas. Então me diz uma coisa importante. Essa reserva que eu formo, se eu tirar antes do tempo, se eu precisar cancelar antes, como é que funciona para que as pessoas saibam todos os detalhes, né? Então eu fiz 10 anos, precisei tirar com 5. Qual o impacto que eu tenho? Ainda consigo pegar algum dinheiro de volta ou perco dinheiro ali no caminho? A gente está partindo de um contrato que são de 10, 20 ou 30 anos. Então, se ele for quebrado antes do prazo, ele tem, de fato, um pênalti a ser pago. Então, quando a gente fala de um cancelamento em 5 anos, você deixa de ganhar 50%. Você não perde 100% como você perderia no aluguel, mas você deixa de ganhar uma média de 50% do valor que foi aportado. É uma conta que é feita de forma progressiva. A compra de apólice, ela forma a reserva a partir do 24º mês da compra da apólice. Então, ela vai de forma progressiva, de modo que no 10º ano, o último pagamento, ele cessa e a gente inicia, de fato, a formação de reserva com 100% do valor que foi aportado para a cobertura vitalícia. Então, quando a gente fala de um cliente que vai precisar fazer uma retirada, primeiro, a gente vai entender para ver qual é o motivo dessa retirada. Se foi alguma indisponibilidade financeira momentânea, a gente consegue readequar a necessidade atual para lá na frente reestruturar toda a estratégia da frente que a gente começou. Mas se de fato for a última opção, a gente também não considera o resgate como a melhor. Por quê? Eu tenho a opção de saldamento, que nada mais é do que eu pegar o capital que eu contratei, eu reduzir para a parte que foi saldada, e isso é caso a caso, e esse saldamento ele vai reduzir o capital de proteção que a gente comprou, mas ele vai ficar vigente pelo resto da vida. Eu perco a opção do resgate, mas eu deixo de fato a estratégia para minha família para o resto da vida. E eu reduzo o capital segurado. Em último caso, se não tiver nenhuma opção de redução, de saldamento, a gente executa o cancelamento e o cliente não perde de zero como ele perderia numa estratégia de aluguel de banco, que a gente está frisando aqui. Não, legal. Então, o do banco, por exemplo, então eu fiz lá o seguro do banco, aí no ano seguinte aconteceu alguma coisa com a minha saúde, eu preciso comunicar ao banco, senão, caso tenha um sinistro, eu não recebo. E nessa de compra de apólice? Então fiz a apólice hoje. Eu preciso comunicar sempre que algo acontecer com a minha saúde, reposição de vitamina D, por exemplo, que eu faço, eu fiquei até preocupado com a vitamina D agora. Mas e aí? Eu comunico, tá congelado, quanto mais novo, mais barato, pra gente entender ali, Sim. Limite de idade, até quantos anos a gente consegue fazer, eu acho que são pontos relevantes, né? Sim, quanto mais novo a gente comprar, a gente tá acompanhando a expectativa de vida. Aqui no Brasil, a gente pode falar uma média de 80 anos para o homem e 85 para a mulher, de acordo com os estudos da FGV. Para a gente sempre pesa quanto mais novo você entrar, mais barato você vai pagar, porque essa conta, para a expectativa de vida, ela fica mais longa. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa com 20 anos, bem de saúde, ela vai entrar nessa estratégia pagando mais barato do que alguém que entra com 60 anos, por exemplo. Para essa compra de apólice, a gente tem um limite de 75 anos. Então, é o prazo máximo que eu consigo entrar com uma compra de apólice. É claro que uma pessoa com 75 anos, a gente vai validar toda a pré-análise. Isso vale para qualquer idade na entrada, porque eu faço a análise prévia. Eu não espero acontecer para ver se de fato eu vou pagar. Então, algumas informações são necessárias, a gente é um pouco indelicada, a gente precisa saber peso, altura, hobby, esporte, se fuma, se bebe, toda a questão de risco que a seguradora ela vai entrar nessa compra de apólice. Para quê? Para garantir a segurança, para eu congelar esse risco na entrada, eu pegar essa foto da saúde atual, da profissão atual na entrada. Se por acaso acontecer algum imprevisto que é normal no decorrer do contrato, ela vai estar ciente de que ela comprou aquele risco na entrada e tudo da compra para frente é irrelevante, ela abre mão por conta de não ter o artigo 769 nas suas condições gerais. Então, eu tenho segurança para a família de que se acontecer algum imprevisto, ela vai receber. Com a pandemia, a gente teve uma crescente da procura de proteção.
Então, muita gente que teve Covid lá atrás não sinalizou para o banco, olha, eu tive Covid, eu fiquei em um estado grave, porque o banco ele precisa saber que o risco aumentou. Então, eu aconselho a vocês a revisarem todas as apólices, porque isso é muito importante. Eu tive um cliente que ele não sinalizou, e na nossa conversa a gente passou, a partir do momento que ele sinalizou, 3 dias depois ele recebeu uma carta de cancelamento do risco. O banco abriu mão da cobertura dele, falando que encerrou por ser um contrato bilateral. O banco entendeu que o risco dele aumentou e automaticamente ele se fez valer do cancelamento da apólice. Na estratégia que ele tinha com a gente, ela se manteve. Ele teve Covid, tá bem, ele recebeu as diárias de internação que ele tinha contratada e seguiu a apólice. Ele não deixou de receber ou deixou de ter cobertura quando teve esse agravamento de risco no decorrer do contrato. E também é importante frisar que clientes que têm um histórico, eles também podem ter. É claro que a gente sai de uma classe que a gente considera a classe standard, que é aquela classe que a gente diz que o cliente está bem de saúde, está dentro do IMC, não faz nenhum tratamento contínuo, nenhuma medicação. Ele vai sim partir de um agravamento de risco, mas é aquela segurança que ele vai ter de que se ele precisar, a seguradora está ciente de todo o tratamento que ele faz, seja uma hipertensão ou uma diabetes, para receber lá na frente se for necessário. Não é a melhor estratégia mentir nesse momento, né, não, pessoal? Porque você tá ali, você quer receber ou ter a possibilidade de receber aquele dinheiro, você ou a sua família. Seja no banco, seja o modelo de compra, seja lá qual for, você precisa falar 100% a verdade, contar tudo, porque o beneficiário é você ou a sua família. Se você mente, vão saber do que você morreu, do que aconteceu, não vão te pagar. E a companhia ela pode se fazer valer de procurar todas as provas necessárias, solicitar todos os exames que o cliente tenha feito. Então, a gente parte do princípio da boa-fé, de que a pessoa não vai mentir, e eu não aconselho de forma alguma a omitir qualquer informação na estratégia, porque é a segurança da tua família, é a tua segurança, é o teu patrimônio. Então, não tem por que a gente omitir alguma informação ou deixar, mentir de fato, né, numa questão de um peso, uma altura, para não ter aquele agravamento de risco. É sim importante colocar todo cenário, para quê? Para ter a segurança de que vai receber no futuro. Porque essa informação de que se você tiver bem de saúde, o seguro vai ser mais barato, ela é super difundida, todo mundo sabe disso. Então, às vezes, o cara tem uma hipertensão, alguma coisa ali que não é grave, ele fala assim, quer saber? Não vou falar. Mas se ele morre daquilo, né, ou alguma coisa indicada, infarto está muito ligado com hipertensão, AVC está muito ligado com hipertensão, ele basicamente tem grande chance de não receber. Sim. É isso, né? Sim. Então, beleza. Outro ponto importante aqui. Eu tenho ali, 10 bilhões de reais e eu quero montar um valor e não quero deixar nada para minha família pensando em padrão de vida, pensando em nada disso. O imóvel entra também como conta nesse seguro, né? Sim. E outra coisa, fica bloqueado? Se a conta ela foi comprada no CPF do espólio, e a gente partindo também do princípio de que é uma pessoa com separação total de bens, quando a gente entra com a comunhão, a gente tem a brecha da meação. A meação ela não impede a questão do inventário, inclusive ele precisa ser totalmente comunicado. Hoje as pessoas elas têm essa questão de eu vou fazer uma conta conjunta que tá tudo certo. Não tá tudo certo. A gente precisa fazer essa comunicação para não omitir nenhum imposto da receita e de um processo de sucessão. Então, partindo desse princípio de que o cliente ele tem 10 bilhões em patrimônio e ele quer não deixar só a manutenção, como eu te falei, a gente personaliza. Eu vou entender a necessidade do cliente para eu, de fato, indicar o que for melhor. A gente parte desse cenário de que um patrimônio de 10 bilhões eu tenho um padrão alto de vida. Então, é necessário a gente ter a manutenção de padrão de vida inclusa. Mas se o cliente falar, Gabriela, não quero, prevalece a vontade dele em vida. Da mesma forma que eu não quero deixar para ninguém dos meus herdeiros legais. Eu quero deixar para o meu sócio, para um amigo, para qualquer pessoa que não siga aquela linha dos herdeiros legais. Você tem livre escolha de beneficiários.
Aqui você não está deixando uma estratégia de herança, você está deixando um benefício através de uma proteção pessoal e esse benefício, ele, por lei, ele tem livre escolha e você pode colocar quem você quiser, é incontestável, não entra em nenhum tipo de bloqueio ou penhora. Eu ia perguntar justamente isso agora. Então, beleza, vamos supor que eu sou um empresário. E o empresário sempre sofre processo trabalhista, tem uma série de questões, e eu tenho muito essa demanda. Mas vou fazer o seguro, vai ficar penhorado, e aí, cara, eles podem penhorar se eu não tiver dinheiro na conta? Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Como é que o seguro entra nisso? Não importa quantos processos eu tenha, não importa se minhas contas estão todas zeradas, é impossível acessar aquele seguro? A ferramenta, por si só, ela é impenhorável. Então, a gente vai partir da esfera de que a pessoa fez de boa fé e não fez para desviar dinheiro. Sim. Sendo dessa frente, é impenhorável. Agora, se o juiz entender que a pessoa fez essa estratégia para desviar algum recurso, sim, aí, de fato, a gente tem uma predisposição a ter esse bloqueio dessa ferramenta. Tô supondo que todo mundo tem boa fé. Supondo que todo mundo tem boa fé. Sim. Minha família, tô pensando na família. Sim. Minha família tá protegida. Aconteceu uma tragédia, fali. Sim. O seguro é uma... Sim, atende super bem. Inclusive, alguns empresários a gente considera até a pessoa-chave daquela estratégia. Então, se por acaso a pessoa falecer, a empresa ela precisa ter ferramenta de liquidez para fazer esse fluxo continuar girando e a família continuar tendo a fonte de renda. Então, a gente tem alguns empresários que de fato deixam o seguro para a empresa. Para quê? Para eu injetar a caixa se acontecer algum imprevisto da ausência da pessoa no momento para ter a ferramenta de liquidez. Então, sim, se a pessoa estiver agindo de boa fé, eu posso, por lei, a gente consegue garantir que é uma estratégia impenhorável. É um negócio que eu tenho visto muito em empresas que têm 3, 4 sócios, é cada um ter um seguro beneficiando os outros sócios. Sim. Quando a pessoa morre, às vezes a transferência de cotas não é um negócio simples. Então, eu tenho uma empresa, eu e a Gabriela e mais uma pessoa. Eu tenho o meu jeito, talvez o meu filho e a minha esposa tenham outro jeito. Então, o sócio está com um risco muito grande. Eu tenho visto muito essa questão. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, o seguro eu posso deixar para qualquer pessoa, não necessariamente preciso deixar para meus familiares, né? Sim. Diferente de um bem. Um bem eu preciso dividir entre os meus herdeiros legais. E você tem livre escolha de 50% daquele valor. Mas os 50% que são da sua família não consegue ser mexido. E da questão que você citou sobre uma pessoa deixar entre sócios, isso hoje é muito comum. Porque a gente entende que tem uma sinergia entre os sócios, tem um conhecimento técnico por trás disso, tem todo um sonho para construir aquela essência da empresa. E se vier uma pessoa, seja ela herdeira, uma pessoa de fora, não vai ter a mesma sinergia. Então, o que a gente faz? A gente compra estratégias para, na ausência de um ou outro, eles terem liquidez financeira para comprar as cotas dos herdeiros. Para quê? Para estabelecer cláusulas de que entre eles ninguém vai sair, não vai ter um terceiro entrando nessa estratégia. Então você consegue sim, é uma ferramenta muito boa. Inclusive eu já tive um caso aqui nesse semestre de que a gente de fato designou os sócios como beneficiários. Então, Gabi, a gente está chegando na reta final, mas ainda tem um ponto muito importante, né? Eu com esses 300 anos de mercado financeiro aí, eu sempre escutei o seguinte, mas preciso me preocupar com seguro porque eu tenho previdência. Previdência era um instrumento muito utilizado para sucessão. Eu tenho 300 mil na minha previdência, automaticamente vai para os meus beneficiários e o negócio está resolvido. Mas as coisas estão mudando um pouquinho. Eu queria que você fizesse o link entre previdência e seguro e depois das considerações finais aí para gente. Tá ótimo. Previdência não deixou de ser uma boa ferramenta para a gente ter na carteira. Eu consigo ter um incentivo fiscal, quando a gente fala de um PGBL, de até 12% numa dedução de imposto de renda, mas se eu for ver como ferramenta sucessória, hoje eu tenho ferramentas muito melhores. Vou te dar um exemplo. Você aloca 100 mil todo ano numa previdência, num VGBL, para deixar para sua família numa ferramenta de liquidez. Se algo acontecer, o que a sua família está sujeita? Primeiro, a rentabilidade do fundo que foi aplicado, dedução do imposto de transmissão, que aqui a gente tem entre 4% e 8%, e dedução do imposto de renda. Só que, no ano passado, em fevereiro do ano passado, o STJ ele definiu que a modalidade de PGBL aberta, ela deve compor inventário, por ela se assemelhar a um investimento tradicional, uma vez que eu te dou um incentivo fiscal.
Então, a gente tem todo um pós para um processo de recebimento. Vamos supor que é um VGBL, que não tem um incentivo fiscal. Eu tenho a dedução do imposto de renda e a dedução do imposto de transmissão. A base que a gente tem que inserir os 100 mil. Com uma estratégia de proteção de vida, ao invés da sua família receber 100 mil, ela pode receber, de acordo com a idade, R$500 mil, R$1 milhão, dependendo da idade da entrada. Então, com a estratégia de proteção de vida, eu tenho alavancagem de patrimônio frente à Previdência. Isso é fato. E quando a gente fala do VGBL ou do PGBL, com as reformas que a gente está acontecendo, alguns estados já cobram o ITCMD direto na Previdência. Então, hoje, se a gente for comparar, a Previdência, ela sim, é uma ferramenta muito importante para ter, mas muito mais na visão da questão da dedução do imposto. Para a sucessão, hoje, a melhor estratégia para ter na carteira é uma ferramenta de liquidez através de proteção pessoal. E se eu pensar em montar a Previdência como uma estratégia aos poucos, vou botando ali 20 mil, 50 mil, como eu falei, a gente não sabe a data do que vai acontecer. O seguro, se eu fizer hoje, paguei... Liquidez imediata. Liquidez imediata. Então, fiz hoje, paguei R$20 mil, que seja. E é 500 mil que a minha família tem para receber. Aconteceu alguma coisa comigo amanhã, eu tenho direito aos R$500 mil. Sim, com exceção do suicídio, que a gente tem 2 anos para carência. Sim. Mas, para restante, uma causa natural, acidental, como a gente congela o risco na entrada, e eu sei de todo o risco que o cliente está trazendo para essa pólice, eu tenho essa alavancagem no D0. Para eu juntar todo o recurso de uma alavancagem de proteção de patrimônio com seguro de vida, se eu for comparar com uma alocação em previdência, você vai demorar o triplo do tempo para juntar esse recurso e estar sujeito a todas essas sanções de bloqueio, de entrar em inventário, de não ter essa ferramenta de alavancagem. Com proteção, não. D0 a gente já tem toda a garantia para a família. Legal, pessoal. Tá aí, né, uma parte importantíssima do planejamento financeiro que a gente não pode negligenciar de jeito nenhum. A gente negligenciar isso talvez signifique alguns passos atrás no seu planejamento financeiro, talvez signifique até o sofrimento da sua família, dependendo do momento. E eu penso na minha vida sempre em como reduzir sofrimento. Imagina, você perder um ente querido, já é um negócio super duro, que dinheiro nenhum apaga, e não é isso que a gente está dizendo. Você pode ganhar R$2 milhões, você perde um ente querido, você sofre muito, mas imagina sofrer muito e ainda ter problemas financeiros, e ainda não conseguir acessar o patrimônio que aquela pessoa montou. Então eu acho o seguro uma ótima forma, muito eficiente e muito rápida. Existem outras? Existem. Você vai fazer uma holding. É um negócio um pouco mais burocrático, precisa fazer muito sentido, precisa de uma ajuda especializada, mas é um caminho também. E a holding ela não inibe o imposto também. E a holding não inibe o imposto. Então, um instrumento rápido e fácil é o seguro, né? Então, a ideia aqui é tirar a resistência disso, pedir suas últimas considerações aí, Gabi, pra gente finalizar essa aula, que foi incrível. Tá ótimo, você já sinalizou bem. Então, assim, é um ponto que todo mundo deve ter. A gente parte do princípio de que a gente, seguro de carro a gente tem, mas a gente não protege quem dirige esse carro. Então, você é a principal ferramenta do seu trabalho, você é o seu ativo, você é o seu capital humano. Então, é o principal ponto que a gente tem que partir. Se eu protejo um bem, por que eu não vou me proteger? E é um percentual bem pequeno frente a toda a nossa estratégia de patrimônio. A gente indica que 10% do nosso patrimônio seja voltado à proteção. E proteção eu digo vida, carro, saúde, odontológico. Então é um percentual bem pequeno para eu não dilapidar todo o meu patrimônio se acontecer algum imprevisto em vida ou na falta. E para quem precisar, eu fico aqui à disposição para fazer consultorias, para que a gente possa de fato personalizar e ver qual é o mínimo necessário que a gente indica para fazer sentido essa conta. Qual é o teu Instagram, se quiserem te achar? Fala aí. @Gabi Assumpção. Então, @Gabi Assumpção, tem um P mudo ali no meio, né? Tem um P mudo. Gabi, quero te agradecer demais, um assunto super importante. Acho que o nosso papel na educação é desmistificar algumas coisas. A gente sabe que talvez o seguro de vida não tenha a imagem que ele merece e a importância que ele também tem na nossa vida. Então, muito obrigado. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Esse episódio maravilhoso, um dos principais pilares do planejamento financeiro, que é o planejamento sucessório através de seguros.
Se inscreva no nosso canal Vírgula Jurídica, ativa o sininho para você receber o episódio com a Gabi e todos os outros episódios também. Muito obrigado e até o próximo. Obrigada.